Fala pessoal, tudo bem com você? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Também. Isso muda toda hora, né? Há poucos dias, Duílio Monteiro Alves havia dito na eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo que a prioridade era o Brasileirão. Porque o Campeonato Brasileiro, né, complicado como é, numa situação desconfortável, ele merecia uma atenção maior. Mesmo assim, o time preservou 6 titulares no jogo contra o Cruzeiro fora de casa. Ainda assim, conseguiu um ponto importantíssimo no último minuto, com o Gustavo Mosquito retornando após 10 meses. Vale lembrar que depois dos jogos dessa segunda-feira, o Goiás não venceu o Atlético Paranaense mesmo jogando em casa e com isso não ultrapassou o Corinthians na tabela. Isso poderia ter acontecido. Com isso, Corinthians é 13º. O Internacional 14º e o Goiás 15º. Corinthians está na 13ª posição, mas o que mais importa aqui é a distância para o Z4, né? 24 pontos, 21 o Santos. Ainda permanecem 3 pontinhos. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos contra o Grêmio na Neoquímica Arena, sem data prevista ainda. A situação ainda não está confortável, mas, haja vista os movimentos do clube, o foco mudou. A Sul-Americana virou eu não digo um assunto primordial, mas uma atenção nesse momento. É uma competição internacional que renderá ao clube, caso passe de fase, $800 mil de premiação, além de, se o Corinthians vence a competição, e ali na frente pode pegar um São Paulo de novo, um Botafogo, a coisa começa a funilar agora. A Sul-Americana, né, tão desprezada, ela se torna uma competição bem interessante, com título, premiação e uma vaga direta na Libertadores. E eu ouso dizer, não vou dizer que é a única forma, né? Porque ainda tem todo um segundo turno, né? Mas o Corinthians teria que fazer um campeonato de muita recuperação para conquistar uma vaga direta à Libertadores, que é o que dá o título da Sul-Americana. Pode ser que pegue uma pré aí, dependendo do que acontecer no remanejamento de vagas, aí um G8, G7, sei lá. Pode ser que o Corinthians chegue nessa posição, porque hoje está em 13º. G4 é mais complicado, que é o que dá vaga direta, pelo menos de forma garantida. O título da Sul-Americana dá essa vaga. Além de ser uma conquista, um troféu, né? Não dá para desprezar esse tipo de coisa. Aparentemente, pelos movimentos, o Corinthians está olhando com mais atenção. Até porque o adversário é o Estudiantes de La Plata, que é um time tradicionalíssimo do continente, que está na mesma competição e que vai engrossar o caldo, não tenham dúvida. Que tem, vejam só, Mauro Bocelli. Ele não é titular, mas esse time eliminou o Goiás na fase anterior, nas oitavas de final da Sul-Americana, num 5-0 no agregado. Passou por cima do Goiás, que disputa outro campeonato, é verdade, do que o Corinthians, mas ganhou do Corinthians quando os dois se enfrentaram no Campeonato Brasileiro. Mas isso não serve muito como parâmetro, porque as competições são diferentes, o foco é outro, era um outro momento também. Acho que foi aquele jogo isolado do Cuca, né? Ele teve 2 jogos, né? Esse contra o Goiás e depois a classificação contra o Remo na Copa do Brasil. Mas vamos lá. Para esse jogo, o Corinthians tem de volta os seus titulares, ele relacionou os seus titulares que foram preservados contra o Cruzeiro, aqueles vários que eu falei aqui, né? O Gil, o Murilo, o Renato Augusto, o Yuri Alberto, o Maicon, toda essa galera aí. O Fábio Santos, que foi preservada no jogo contra o Cruzeiro, está de volta. O Fagner ainda sente uma lesão na panturrilha, então o Bruno Mendes aparentemente vai seguir na lateral. E já há conversas, tá, para uma renovação do Bruno Mendes. O Bruno Mendes que provavelmente estava esperando, né, uma proposta de fora, isso não aconteceu, ele esperou para ouvir, né, o contato do Corinthians e tudo mais. Pode ser que ele realmente consiga permanecer no ano que vem. Depois a gente vai falar aqui mais sobre possíveis renovações ou não de jogadores terminando o contrato. Muitos jogadores estão terminando o contrato no final do ano, porque aí, ano eleitoral, né, pode ter mudança na presidência. Eu sei que vocês sabem que o André Sanches andou dando entrevista aí, dizendo que vai ser diretor de futebol, caso o André Negão seja o presidente mesmo, mas isso é assunto para outro vídeo. Tô falando aqui especificamente sobre os jogadores, né, em fim de contrato e, no caso, o Bruno Mendes. Salve, salve, fiel torcedor, tudo bem com vocês? Meus amigos, nosso timão vai enfrentar o Estudiantes hoje, aí pela Sul-Americana, né? E com certeza vai ser mais um grande jogo aí do Corinthians, que com certeza vai trazer mais uma vitória aí pra a nossa alegria, né, fiel? E a possível escalação aí, fiel, diante das quartas de final pela Copa Sul-Americana, lembrando que o jogo vai ser dentro da casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, às 21h30, horário de Brasília, beleza, fiel? Então a possível escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo para esse jogo vai ser aquela... Ele fez algumas mudanças aí. Ele que no último jogo ele poupou alguns jogadores, né? Que ele
primeiro tempo, joga o segundo tempo, descansa, etc e tal. Ele vai com o Cássio, né? E na minha visão, ele poderia colocar muito bem o outro goleiro lá, até esqueci o nome dele agora. Mas o outro goleiro também é um ótimo goleiro. Ele poderia muito bem fazer essas substituições de vez em quando, né, para descansar o Cássio e colocar o Carlos Miguel, lembrei. Também é um ótimo goleiro, né, fiel. Aí ele vem novamente com a dupla Gil e Murilo, que na minha visão é equívoco colocar o Gil, né, não dá mais, assim como eu, como vários torcedores do Corinthians pensam, né. Murilo, um ótimo zagueiro, perfeito. Bruno Mendes, perfeito, né, e o Fábio Santos fechando aí a dupla defensiva aí do Corinthians, que na minha visão colocar o Fábio Santos também não dá mais para o Fábio Santos jogar, né, fiel, pelo Corinthians. Aí ele vem com aquela tripla, né, no meio de campo, o Moscardo lá como primeiro volante, né, ou até o Fausto Vera pode jogar, ninguém sabe, né, ninguém conhece a mente do Luxemburgo, mas provavelmente é o Moscardo, né, que ele vem fazendo ótimos jogos aí com a camisa do Corinthians. O Maicon, né, e o Maicon mais como segundo volante e tal, fazendo a contenção, e o Renato Augusto como meio armador aí do Coringão, fiel. Aí ele colocou aquela tripla novamente no ataque do Corinthians, né? O Matias Rojas jogando pela mais um ala, um atacante direito, né? O Yuri Alberto como nosso atacante fixo, né? Ele, o homem do gol, nosso camisa 9, tá lá para empurrar a bola para dentro do gol, certo, fiel? E o garoto Wesley, de apenas 18 anos, né? Ele vai jogar lá pela ala esquerda, mas como um atacante, assim como fazia o Roger Guedes, fiel. Ou ele, ou o Romero. Não é possível que o Vanderlei vai colocar o Romero, né, fiel? Pelo amor de Deus. O Wesley, nos últimos jogos, tá fazendo bons jogos, né? Ele tá entrando bem, fez, sim, alguns gols já nos últimos jogos. Na minha visão, seria um erro, mais um erro aí do Luxemburgo se ele optar em colocar o Romero logo no primeiro tempo, fiel. Porque desde o início do jogo o Timão já tem que fazer aquela pressão dentro de casa, com a fiel, com a torcida, já tem que chegar marcando pressão, tocando bem a bola, partindo para cima desde o início do primeiro tempo, né? Trazer o resultado positivo logo no primeiro tempo, abrir uns 2-3-0 e no segundo tempo lá, né, fazer aquela goma e segurar a bola, etc e tal. Mas, na minha visão, essa escalação é uma boa escalação, sim. Eu tiraria, né, o Fábio Santos, o Gil, e deixaria o Maicon, sim, o Renato Augusto, o Moscardo fazendo lá essa tripla no meio de campo, né? E, na minha visão, tá uma ótima escalação, né? Tirando essas substituições, fiel. E você, fiel? Qual vai ser o placar de jogo? Qual é o seu palpite? Você concorda com essa escalação? Deixa aí seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.